Oi, e aí? Eu sou o Zene e esse é mais um vídeo de opinião. Bom, como esse é o meu segundo vídeo desse estilo, nada mais justo do que eu explicar a forma que eu formarei esse meu conteúdo. Bem, de começo eu irei contar as histórias e expressar as opiniões de ambos os lados. E depois, no final do vídeo, eu contarei a minha opinião. Bom, um amigo meu estava navegando pelo Twitter e deparou com uma hashtag, que era a hashtag #ExposedLondrina, e me falou disso, e logo fiquei interessado, e percebi que eram várias pessoas contando as histórias dos assédios que sofreram, e eu fiquei meio intrigado com as opiniões de alguns, e da posição dos pais das vítimas sobre esses fatos, e decidi fazer esse vídeo. Eu acho melhor não citar os nomes de ninguém, para não expor essas pessoas. Mesmo meu canal não tendo muitos inscritos, eu respeitarei a privacidade de cada um. Bom, a primeira história que eu li foi a de uma garota que na época tinha seus 14 anos e estava conversando com um cara que era 4 anos mais velho. E ela tinha medo de ir além dessas conversas. E ele até a chamava para ir na casa dele, mas obviamente ela não aceitava. E detalhe, ele namorava na época. Acabou que em 2015, esse mesmo cara tinha terminado com a namorada e voltou a falar com ela, até a convidando para ir uma social na casa de um amigo dele. E foi aí mesmo que aconteceu. A menina perdeu sua virgindade aos 15 anos e foi totalmente à força, mal podendo reagir e se defender. E esclarecendo, o cara tinha 19 anos na época. A mãe dela, depois de ouvir a história, considerou o fato como algo leve, não considerando isso como um assédio, já que a menina não tinha gritado e nem pedido por socorro. Vejam esse trecho da história. Eu resolvi contar para os meus pais, que não foram nem um pouco receptivos com isso. Minha mãe disse que fui coagida e nunca considerou a situação como estupro, já que eu não gritei e nem pedi por ajuda. Eu acho que isso foi o que mais doeu. Eu tento levar essa situação com o máximo de leveza possível, mesmo sabendo que não é leve, mas voltar a fazer toda essa trajetória que fiz aqui é algo que me abala. Acho que significa que não estou totalmente resolvido com a situação. A segunda história se passa na época do quarto e quinto ano escolar de uma menina, que sofreu muito de um moleque que estudava na mesma sala que ela, a fazendo escutar vários insultos, e quando ela contava para os professores, eles simplesmente escutavam e não tratavam isso como um assunto sério, pois, quando ela contava, o garoto apenas fingia que nada estava acontecendo, até oferecendo chocolate para a menina, fingindo que era um santo de pessoa. A terceira história me atraiu muito, porque nela envolve alguns prints de uma conversa, mas primeiro irei contar as histórias e depois eu citarei os prints. A terceira história me atraiu muito, porque nela envolve alguns prints de uma conversa, mas primeiro irei contar a história e depois citarei os prints. Bem, a história é de uma mulher que na época tinha seus 18 anos e tinha saído com alguns amigos, curtir como toda pessoa normal, mas como ela tinha exagerado um pouco na bebida, acabou passando mal e tal. Acabou que o cara que estava com ela na festa a levou para o apartamento dele. E vocês já devem saber o que aconteceu. E adivinhe, a menina contou para sua mãe, que depois contou para o pai dela. Disseram que aquilo tudo foi culpa dela, de ter bebido muito. Indo para os prints, mas primeiro eu quero que vocês os leiam. Vai passar tudo aí na tela. Se quiserem, é só pausar o vídeo e ler. Assim vocês vão entender mais o que eu vou dizer.
Pelo que eu percebi nos prints, a moça tinha contado sua história e estava discutindo com alguns meninos, e eles falavam que estavam desconfiados, achando que algumas pessoas estavam fingindo, que aqueles exposeds eram mentira, e que falavam aquilo apenas para conseguir seguidores, e logicamente o menino ficou muito irritado com isso. Bom, como eu já contei as histórias que eu queria compartilhar a vocês, falarei minha opinião sobre esse assunto. Obviamente, eu estou do lado das vítimas e quero muito que essas pessoas consigam seguir suas vidas normalmente e desejo ainda mais que superem os ocorridos. Indo para o posicionamento dos pais, eu não aceito a atitude deles nessas histórias, pois, para mim, não preciso necessariamente gritar e pedir ajuda em um assédio, pois, em muitos casos, as vítimas são ameaçadas e ficam com medo de reagir. E, além disso, quando uma filha ou filho seu sofrer um assédio, você deve apoiá-lo ao máximo, pois já pensaram em como a cabeça dessas vítimas devem ficar quando alguém que eles amam os culpam de terem sido assediados. E enquanto eu tava lendo essas histórias, eu vi esse vídeo. Gente, minha opinião bem rapidinho aqui sobre o Exposed Londrina. Basicamente sobre a lista. Quem não tá entendendo, me chama no particular que eu explico. Pra mim, as minas tão erradas nessa história e os moleques tão certos. Primeiramente, por enquanto eu não achei nenhuma mina que tem prova que realmente foram assediadas. Segundamente, eu conheço alguns moleques que estão nessa lista e eles falaram que eles não fizeram isso e eu acredito neles. Essa é a minha opinião. Então, respeitem. Você pode discordar ou concordar comigo. Se você discordar, foda-se. Se você concordar, tamo junto. Bom, na minha opinião, essa garota apenas quer apoiar os meninos que foram acusados de serem os assediadores, porque eles devem ser famosinhos e ela só quer ficar mais próxima deles. Mas, vendo por outro lado, pelo que eu percebi, ela parece ser menor de idade. Me desculpem se eu estiver enganado. E acho que como nessa idade ela ainda não é propícia a ter pensamentos sérios, pois todos sabem que muitas crianças só falam merda na internet. E, mais uma coisa, como é que ela não acredita nas histórias, argumentando que elas não possuem provas de serem mesmo verdadeiras, e simplesmente acha que os moleque estão certos, só porque falaram que não fizeram nada? Onde estão as provas dos garotos de não terem feito isso? Nossa, uou, argumentou legal, hein? E, antes que me perguntem, e onde estão as provas das histórias das vítimas de serem reais? É só voltar ao vídeo ou parar de ter preguiça de ler algumas histórias da hashtag, porque em muitas delas possuem testemunhas, e como a maioria, bem, pelo que eu li, quase todas não foram com camisinha. Assim, algumas pegaram alergias, tiveram que tomar pílulas do dia seguinte e os pais das vítimas também ficaram sabendo das histórias. Então, acho sim que tem bastante prova. Indo para os prints que foram mostrados, vocês lembram deles, né? Bem, lendo aqueles prints, percebe-se que a conversa foi dividida em dois lados, com opiniões diferentes. O dos meninos, que estavam desconfiados das histórias, se eram realmente verdadeiras ou não, e o lado das meninas, que defendiam todas as histórias, afirmando que todas eram reais. Eu estou do lado das meninas nessa discussão, porque não tem como essas histórias serem falsas. Não estou dizendo que não há casos em que as pessoas mentem apenas para ganhar dinheiro, seguidores ou arruinar a vida do outro que está sendo acusado. Mas eu estou dizendo que nesse caso não tem como essas histórias serem mentiras, porque a única coisa que querem ganhar sobre essa hashtag é a justiça, pois estão até formando uma lista dos assediadores envolvidos nas histórias. E isso não é apenas uma pessoa que está tentando ganhar algo inventando uma história, até porque todas que eu li foram muito detalhadas e possuem provas de que aquilo realmente aconteceu. Isso é uma comoção de várias vítimas que estão se esforçando para contar essas histórias e desejando que aconteça justiça. Você, que ainda desconfia das histórias, imagina ter sofrido toda a sua vida por atos horríveis desses, e quando finalmente resolve contar a história para ser ajudada, vê que ainda tem pessoas que duvidam de você. Mas também achei algo negativo pro lado das meninas nessas conversas.
Mas também achei algo negativo pro lado das meninas nessa conversa. É apenas uma dica construtiva que darei aqui. Eu sei que a raiva é extrema e quase não tem como controlar. Elas não estavam erradas de defender seus direitos, mas o modo que estavam se defendendo me incomodou um pouco. Olha, eu darei uma dica agora. Quando alguém estiver com uma ideia contrária à sua, se acalme, se acalme. Isso vale para todas as discussões que tiverem de qualquer assunto. Não se estresse, mesmo que tenha certeza de que os argumentos do outro estão errados. Tente expor sua opinião, mas de modo que mude o pensamento do outro, com outros argumentos que confirmem suas ideias. E quando o adversário estiver falando, espere ele terminar e nesse tempo elabore questões para refutá-lo. E se no caso de ser uma pessoa teimosa, ela irá ver que está errada, mas não irá reconhecer o erro. Então deixe a discussão para lá. E eu aposto que no outro dia ela terá mudado de opinião e irá fingir que nada tinha acontecido no dia passado. Eu também notei que essa hashtag influenciou muitas outras hashtags de outras cidades, e isso é muito bom. E bem, é isso. Espero que vocês tenham entendido minha opinião e tê-la abraçado. Se tiverem uma opinião contrária à minha, não sejam pessoas com uma mente limitada. Comente aí nos comentários que eu adoraria conversar sobre. Eu também desejo que minhas dicas tenham chegado a essas meninas. E mais uma coisa, não são apenas as mulheres que sofrem de assédio, os homens também. Então, não tenha medo e nem vergonha de contar sua história. Há pessoas que podem te ajudar muito. E se você for vítima de assédio, ligue para o número 180. Não tenha vergonha ou medo. Eu tenho certeza que haverá pessoas para te ajudar e será muito melhor do que guardar isso para você. Bem, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Eu quero muito que ele chegue nas vítimas para ajudá-las a superar e para não se esquecerem que há sempre pessoas ao lado delas.